Oi gente, tudo bem? Eu sou a Debbie. Essa é a segunda parte do vídeo sobre a Jamie Closs. Então se você não viu o primeiro vídeo, já clica aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo. Felizmente, Jamie Closs foi encontrada depois de todo esse tempo, depois de vários meses ela foi encontrada. Eu vou contar todos os detalhes nesse vídeo. É claro que não minimiza a tristeza do que ela passou, e ela passou por coisas horríveis, mas poderia sim ter sido pior. E ela foi encontrada com vida e tá de volta com a família, tá com a tia, com o tio. Antes de falar sobre o desfecho da história, eu vou recapitular um pouquinho aqui pra vocês. No dia 15 de outubro de 2018, ano passado, alguém entrou na casa da família Closs, matou James, que é o pai da Jamie, e a Denise, a mãe dela, e levou a Jamie. Pouquíssimas pistas surgiram sobre esse caso para a polícia, então tava frustrante porque não se chegava a lugar nenhum. Várias teorias surgiram sobre o caso. Algumas pessoas achavam que a própria Jamie estava envolvida, outras pessoas dizem que foi um assalto que deu errado, e outras pessoas diziam também que poderia ser algum segredo que a família tinha, alguma coisa, sei lá, não sei, né, gente? Queima de arquivo, essas coisas. Então, o que aconteceu naquela noite? Pelas palavras da Jamie, ela acordou com o cachorro latindo no dia 15 de outubro à noite e ela viu o carro de um homem entrar assim na garagem, né, subir na garagem da casa dela. Então ela acordou os pais e o pai dela, James, foi atender a porta. E de dentro de casa ele perguntou pra pessoa que tava lá fora, perguntou cadê o seu crachá, porque ele achou que fosse um policial. Nessa hora o assassino, eu vou chamar ele de assassino, tá gente, depois eu falo o nome dele. Mas nessa hora o assassino atirou contra a fechadura, entrou na casa e atirou imediatamente no James, que caiu morto no chão. A Jamie e a mãe dela foram assim se esconder no banheiro, e aí foi que a mãe dela ligou pra polícia. Elas não falaram nada, por isso que a polícia não ouviu nada, porque elas estavam com medo do assassino chegar lá. Ele infelizmente acabou encontrando as duas e ele entrou no banheiro. Ele ordenou que a mãe da Jamie colocasse fita na boca dela pra ela não falar nada e tal. Aí ele atirou na Denise, mãe da Jamie, e levou a Jamie sequestrada. A Jamie disse que o cara que levou ela estava completamente vestido de preto, ele estava com uma máscara preta e também luvas. Ele colocou fita em volta do corpo dela todo para ela não conseguir se mexer, e ele praticamente arrastou ela para fora, colocou ela no porta-mala de um carro vermelho e levou ela. É uma pena os vizinhos não terem chamado a polícia, porque eles ouviram os tiros e se eles tivessem chamado a polícia, eles já poderiam ter pegado o cara ali do lado de fora, né, quando ele tava levando a Jamie. Ela ficou no porta-mala do carro por mais ou menos 2 horas, e aí depois eles chegaram na casa do assassino e ele tirou a fita do corpo dela e pediu para que ela tirasse toda a roupa dela, porque ele queria se livrar das provas. O que é muito estranho nesse caso, e que ainda é muito novo, né, tem pouco tempo que ela foi encontrada, mas não tem evidência nenhuma de que ela foi estuprada. E quando essas jovens são sequestradas, geralmente o propósito disso é elas serem estupradas. E no caso de tráfico humano é a mesma coisa. Então é muito esquisito porque não tem indício nenhum de que ela foi estuprada. O caso é muito novo ainda, então pode ser que a polícia esteja guardando-se em segredo. Foi um caso muito específico e as pessoas ainda estão tentando entender o porquê que esse cara levou ela. Depois que ele pediu que ela tirasse a roupa, ele colocou a roupa num saco. Ele deu outra roupa para ela vestir e ele pediu que ela entrasse debaixo da cama dele, e ele colocou várias caixas e coisas assim para impedir que ela saísse, e colocou vários pesos também para que, se caso ela mexesse, ele conseguisse perceber que ela estava saindo. Ela disse que um dia acidentalmente ela moveu uma das caixas e que ele pegou tipo um espanador assim, bateu nela, e falou que se ela fizesse isso de novo as consequências seriam muito piores. E ele recebia pessoas na casa dele, ele falava, olha, você vai ficar em silêncio, você não vai mexer, senão vai ter consequências muito graves. E inclusive ele recebeu o pai dele em várias ocasiões, amigos na casa, enquanto ela estava lá,
e essas pessoas não faziam ideia. Imagina o medo dessa menina, né, gente? Esse cara tinha acabado de assassinar os pais dela, então ela não sabia do que ele era capaz. Então, realmente, ela tinha que ficar quieta ali, porque ela não sabia, ele poderia matar ela a qualquer minuto. Ele deixava ela sair debaixo da cama às vezes, mas ele sempre estava em casa. Mas quando ele saía, ela sempre tinha que estar embaixo da cama. E teve uma vez que ele saiu por 12 horas e ela teve que ficar debaixo da cama sem poder ir no banheiro, sem comida, sem nada. Como eu disse, ele recebia visita em casa e essas pessoas não tinham a mínima ideia que tinha uma garota lá debaixo da cama no quarto. E pra esconder o som, assim, né, qualquer coisa, ele colocava o som, ele colocava a música ligada lá no quarto para as pessoas não perceberem, não terem nem ideia de que realmente tinha uma pessoa ali. Ela tava horrorizada com esse cara e ele sempre falava com ela que poderia ser pior, que as consequências iam ser ruins e tal. Então passaram-se meses, mas no dia 10 de janeiro de 2019, semana retrasada, ele falou que ele precisava sair e ele ia ficar por volta de 6 horas fora de casa. Então ela foi de novo para debaixo da cama, mas quando ele saiu, ela conseguiu empurrar, ela conseguiu, não sei como, porque era muito peso que ele colocou em volta para ela não sair, não conseguir sair mesmo, mas ela conseguiu sair. Ela saiu debaixo da cama, colocou o chinelo dele e saiu da casa, saiu correndo. Então ela viu uma mulher que estava passeando com o cachorro dela. She was crying and said, I need help, I don't know where I am, I'm lost. Ela agarrou no braço dessa mulher e falou, olha, por favor me ajuda, eu não sei onde eu tô. Meu nome é Jamie Kloss e quem me sequestrou foi Jake Patterson. Essa mulher então levou a Jamie para a casa mais próxima. De lá elas ligaram para a polícia. Douglas County 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Okay, what's your address? It's in Gordon, Wisconsin. Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it is her. I 100% think it is her. Are you okay? A pessoa que atendeu a campainha da casa, quando ela viu a Jamie, ela já sabia que era ela, porque tava em todos os noticiários, gente. Ficou conhecido nacionalmente esse caso. A Jamie tava em choque, tava com frio e enquanto a polícia não chegava, essas vizinhas, né, conseguiram acalmá-la. Ela foi então levada para um lugar seguro, né, pela polícia. Quando os policiais estavam levando a Jamie para um lugar seguro, eles viram um carro com a mesma descrição que a Jamie falou que era o carro do assassino dos pais dela. Então eles chamaram outros policiais pelo rádio e falaram para seguir aquele carro. Aí esses outros policiais pararam o carro desse cara, do Jake Patterson, e pediram para ele sair do carro para colocar as mãos para cima. E ele mesmo disse, eu sou o Jake Patterson, I know what this is about. Eu sei o que está acontecendo. Ele trabalhava numa fábrica de queijo e ele estava nessa empresa por 2 dias só. Quando ele foi interrogado a respeito de detalhes sobre o sequestro, ele falou que no primeiro dia de trabalho dele, né, indo para empresa lá, para a fábrica de queijo, ele parou atrás de um escolar, aqueles yellow school bus, sabe? E ele viu a Jamie descendo. Ele não sabia quem era ela, ele não sabia quem eram os pais, mas que, pelas palavras dele, daquele momento ele já sabia que ele ia a sequestrar. No dia seguinte, então, ele foi no Walmart, comprou a máscara, comprou a luva e ele tentou fazer o sequestro umas 2 vezes, mas tinha muita gente na rua, tinha outros carros, então ele tentou umas 2 vezes, não conseguiu. E aí finalmente ele teve essa ideia de ir na casa da família Kloss, como aconteceu. A polícia disse que ele planejou bastante esse sequestro. Ele desligou um sensor no carro dele para que quando ele abrisse e fechasse a porta do carro, a luz não acendesse, para
chamar a atenção das pessoas que estavam passando. Ele também roubou a placa de um carro e colocou no carro dele, para o carro não ser identificado. No dia que ele sequestrou ela, ele raspou toda a barba, todos os pelos do rosto para não ficar nenhuma evidência na cena do crime. Ele também foi na casa do pai dele antes e ele pegou uma arma bem perigosa, uma arma que ele sabia que ia fazer um estrago bem grande, que ele sabia que ia matar. Ele disse que ele estava tão determinado em levar a Jamie que ele estava preparado para matar qualquer pessoa que entrasse no caminho, qualquer testemunha, qualquer pessoa que estivesse passando por ali. Quando perguntaram para ele o que ele faria se a polícia parasse ele, né, enquanto ele estivesse sequestrando a Jamie, ele falou que não teria problema porque ele tinha uma arma com ele no banco da frente, ou seja, ele estava preparado para matar até um policial. O assassino disse que depois que ele sequestrou a Jamie, ele a levou para casa dele em Gordon, Wisconsin, e que ele sabia que ela estava aterrorizada porque ela estava tremendo, ela estava chorando e tal, é claro, né, gente? Ele tirou toda a fita do corpo dela, ele pediu ela para tirar a roupa, assim como já disse, e ele deu outra roupa pra ela colocar, que foi um pijama da irmã dele. Aí ele pegou essa roupa que ela tava usando, colocou num saco e colocou na lareira no basement pra queimar, pra sumir com as evidências. Depois que a polícia pegou o Jake Patterson, eles ordenaram um mandado de busca na casa dele e eles encontraram 89 peças de evidências, coisas ligadas ao crime. A Jamie foi levada para o hospital, ela ficou lá durante a noite, né, sob cuidados, e no dia seguinte ela se reuniu com a família dela, com os tios, que, claro, ficaram muito felizes de vê-la depois de 88 dias que ela ficou em cativeiro. O assassino tem apenas 21 anos, não tinha passagem pela polícia e ele está sendo acusado de homicídio e sequestro. Na verdade, ele foi da Marinha em 2015 por mais ou menos um mês, até ele ser dispensado por causa dos serviços que não eram congruentes com o que a Marinha exigia. Não foi exatamente declarado por quê. Jake Patterson tá agora preso, né, esperando o julgamento, e foi determinada a ele uma fiança de 5 milhões de dólares. Até então, pelas acusações, ele pode pegar mais de 60 anos de prisão. A Jamie tá atualmente com os tios e ela tá muito feliz de estar de novo com a família. Claro que não deixa de ser uma situação muito triste, a morte dos pais, ela vai precisar, né, de um tempo aí pra recuperar, mas pelo menos vamos dizer que foi uma história que acabou com um final feliz. O pai do assassino se pronunciou e ele realmente está comovido, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele enviou uma mensagem pública para a família da Jamie e dizendo que ele não tinha noção e que ele espera que ela esteja bem. Ele pede desculpas pelo ocorrido, né, pelo filho dele. Uma coisa que eu não achei legal sobre esse caso é que quando a polícia anunciou que ela tinha sido encontrada, na verdade não encontrada, ela se salvou, ela fugiu, né? Não é que ela foi encontrada pela polícia, ela fugiu sozinha. Então, assim, eles não deram pra ela o crédito que ela merecia, sabe? Eles disseram que depois de tanta procura e tal, eles tinham encontrado a Jamie, mas assim, não foi exatamente o que aconteceu. Então as pessoas começaram a falar que ela merecia o dinheiro da recompensa e até hoje as pessoas estão falando que tem pouquíssimo tempo. E eu também acho que ela merece esse dinheiro porque ela se salvou, ela conseguiu fugir e teve que ter muita coragem, né, pra fazer isso, porque o cara tinha acabado de matar a mãe e o pai dela. Mas, enfim, ela está bem. A comunidade e as pessoas de todo o país estão mandando mensagens de apoio pra ela, já criaram página no Facebook. Tem uma que chama Heal for Jamie, acho que é isso. Vou colocar aqui embaixo se vocês quiserem só mandar uma mensagem de apoio. Eu tenho certeza que pra ela isso é muito importante. Esse caso é um dos que continua me motivando a fazer vídeos assim, porque vocês podem diretamente entrar em contato com ela. Felizmente ela foi encontrada, ela não foi encontrada, ela se salvou, né? Mas felizmente ela tá com os familiares e a história teve, né, um final feliz. Mas existem muitas outras crianças, muitos outros adolescentes e adultos que ainda estão aí desaparecidos, então vamos deixar essa mensagem, vamos falar sobre.
E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente pode ajudar essas pessoas. É importante que a gente mantenha a esperança, né? Mesmo em casos como o da Jamie, que não tinha nenhuma pista. Então é isso, gente. Esse caso foi vitorioso. Ela tá com a família dela. Eu tô muito feliz que isso aconteceu. Eu fico por aqui com uma mensagem de apoio a Jamie, apoio à família dela, e que depois de tudo que ela passou, que ela consiga se recuperar, que ela consiga ser feliz de novo. Não deixe de me seguir aqui no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de me seguir no Instagram e no Snapchat, que eu tô sempre falando lá com vocês. Tô sempre fazendo perguntas, conversando com vocês, falando de novidades. E é isso. Um beijão pra vocês e obrigada por assistir.